E quando você descobre que você aprendeu a agradecer as pessoas para não receber facilidade, para não receber contribuição, para não receber os presentes e a grandeza que você é nesse universo de existência? Bem-vinda, Lu. Lu, seu livro tá aqui, amiga. Como pode melhorar o que mais é possível? Ó, na hora que eu finalizar a live, a nossa aula de hoje, se você quiser pedir para alguém vir buscar o seu livro, pode vir buscar, tá? Porque a correria acaba que passa despercebido, então você pode pedir para vir buscar. Até umas 11 horas eu consigo te entregar seu livro, porque aí depois eu tenho uma mentoria. Bem-vinda a todos. Olha, hoje nós vamos estilhaçar tudo aquilo que você definiu e concluiu como gratidão, como obrigada, obrigado, e não percebe que o que está por detrás disso é o que limita a sua vida. Vou falar baseado em duas constelações que eu fiz a semana passada. E eu achei tão legal trazer esse tema para vocês como contribuição na nossa aula aqui, que isso talvez vai te ajudar a identificar alguns padrões, alguns comportamentos e alguns sentimentos que você trancou de mágoas e ressentimentos. Será que as mágoas, os ressentimentos que vocês estão carregando inconscientemente, para não entrar num estado de fluxo, de leveza, exatamente está naquilo que você pensa e sente sobre a sua vida e a vida de outras pessoas? Eu tô com a Poli Patrícia aqui, gente. A Poli Patrícia quer atenção. Aproveitando, ó, quem tá chegando agora, já pega o aviãozinho aqui, ó, e compartilha para 3 amigas, amigos que você gosta, que você acha que essa aula de hoje vai ser contribuição. Então, eu consegui perceber dentro das duas constelações que eu fiz a semana passada, o mesmo tema, eu sou muito grato, eu sou muito grata. E o que está por debaixo dessa gratidão que essa pessoa, que esses 2 clientes trouxeram, foi exatamente a rejeição de não receber. Então, quem sabe você também vai se identificar com essas duas constelações que eu fiz. Então, já vai colaborando, vai dando um coraçãozinho pro Instagram entender que esse conteúdo aqui ele é relevante, ele te traz consciência, ele é contribuição. Não custa nada, gente. Coraçãozinho, comenta aqui. Ó, coloca aí hashtag no que você aprendeu a agradecer, que você não percebeu que às vezes a forma que você está agradecendo, aquilo não sai do lugar, aquilo fica estagnado, aquilo fica parado. Eu vou trazer aqui sobre a minha pessoa. Muitos anos eu ficava falando assim, como eu sou grata pela vida, como eu sou grata pela vida. Nossa, eu sou muito grata pela vida. E na realidade era uma mentira, eu não era grata pela vida. Eu falava no raso, nas palavras, para poder justificar a minha falta de clareza e consciência, que eu não estava no fluxo, eu estava contra o fluxo. Então, ser grata pela vida é estar em estado de vida, de vibração. Não sei se isso faz sentido para você. Por exemplo, quando uma pessoa está no campo do sofrimento, da dor, da ansiedade, da insônia, da depressão, faz com que você não vá para o fluxo, você fica ali, né? Empacado. Então, ser grato pela vida é ser estado de vibração e gratidão no fluxo, no movimento, na atitude, na ação. Então, essas duas constelações que eu fiz a semana passada sobre negócios e ligada à empresa das pessoas, desses 2 clientes, eu percebi que a maior dificuldade, a barreira que tinha, era ser grato falso, era uma gratidão falsa. É como se fosse obrigação a gente ter gratidão, ou tem que reconhecer que tem que ser grato. Será que você já não viveu uma experiência? Em que área da sua vida que você recusa agradecer, ou você agradece pelo protocolo de ter que agradecer? A nossa vida não é protocolo. A nossa vida ela não tem
uma forma, uma estrutura certa de viver. Então, hoje aqui nós vamos fazer uma liberação nessa aula de tudo que você definiu e concluiu como pensamento, palavras, do que você cria como um positivo, mas na realidade é uma limitação. Lembra quando eu disse que eu era grata pela minha vida, mas eu vivia ferrada? No bom sentido, ferrada mesmo. Então, ferrada, escassa, com dificuldade de relacionamento, com falta de empoderamento pessoal. Então, é muito simples a gente falar, mas viver o processo é ter que ter coragem. Tem que ter coragem para reconhecer. Quando eu reconheci que a minha forma de relacionar com as minhas coisas, com os meus objetivos, meus projetos e meus sonhos era raso, eu comecei a virar a chave disso. Tem que rever aqui algumas palavras e alguns comportamentos. Porque se você define um comportamento, por detrás tem um sentimento ligado, que é o que limita a transformação e a mudança. Por isso que constante eu estou fazendo liberação daquilo que você carrega na sua vida, tá? Em que área da sua vida você gostaria de fazer uma limpeza? E coloca aí, hashtag a palavra que vier. Pode ser um sentimento. Então, às vezes pode ser assim, cansaço, estresse, culpa, medo, vergonha, timidez. Vai colocando aí, porque aí quando for passando, eu vou trazendo consciência e depois eu vou fazer uma limpeza e depois nós vamos fazer uma atualização de percepção energética sobre o oposto daquilo que te limita. Vou fazer um exercício aqui para vocês ver sobre uma constelação que a pessoa reconhecia que ela era muito grata, mas no fundo ela não reconhecia a gratidão. O quanto de nós aprendemos empurrar os recursos. Vamos supor, eu mesmo já quis ajudar muitas pessoas a trazer consciência, a facilitar, a ajudar com coisa física mesmo, assim, coisa material. E a pessoa falou, não precisa, não, tá tudo bem, não precisa se preocupar. A palavra preocupação, não precisa se preocupar, já existe uma agenda, uma crença raiz ligado a esse comportamento. Quando a pessoa fala assim, não precisa se preocupar comigo, odeio que as pessoas se preocupam comigo, odeio que as pessoas se intrometem na minha vida. Mas se as pessoas intrometem na sua vida, é porque existem lacunas, memórias, fragmentos de informações, das pessoas intrometerem pelo aquilo que você verbaliza e faz. Então, em todos os lugares que a gente aprendeu inconscientemente fazer as pessoas ter dó de nós, você já teve alguém que teve dó de você? Imagina eu falar assim, nossa, tadinha da Maria Célia, nossa, tadinha da France, nossa, tadinho do Guto, nossa, tadinho da Ivone. Que sentimento que te dá? Que sensação que te dá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Então, se a gente começa a pensar assim, criar uma sensação e o sentimento das pessoas ter dó da gente, nossa, tadinha da Beatriz, tadinha da Flávia, da Aline, né? Então, isso faz com que você inconscientemente baixe a sua vibração, a sua energia, e você não consegue acessar a potência, a grandeza que você é. Você fica estagnado. Então, gente, como a gente pode sobrecriar uma vida extraordinária, fantástica, pela consciência que a gente é grato, mas a gratidão no movimento, na ação, na decisão, na coragem, na escolha. Vou mostrar aqui para vocês uma degustação de 2 constelações que eu fiz a semana passada sobre um cliente e uma cliente que quis olhar para algumas questões da empresa. E o tema dele era dificuldade de relacionar com o dinheiro e dificuldade de relacionar com os colaboradores. Talvez não é o seu caso, talvez você é o próprio colaborador para o dinheiro chegar e o dinheiro partir. Mas uma coisa eu vou dizer, independente se você tem uma equipe ou não tem uma equipe que trabalha para você, te ajuda
ou você é a mesma pessoa, se existe alguma agenda, alguma informação oculta, você vai fazer com que o dinheiro vá embora, sai correndo, e ele não fica, você não consegue prosperar. Então eu perguntei para o meu cliente assim, qual seria um bom resultado? Olha a pergunta. Anota essa pergunta aí. Vocês estão aí com papel e caneta na mão? Pegou o bloquinho? Sugiro que toda terça, quando você vier para a aula, você pega um bloquinho, compra um bloquinho e deixa separado para você anotarem as perguntas que vão virar a chave da sua mentalidade, para você acessar a sua sabedoria, que é o seu coração. O nosso coração, ele é a sede, ele é a morada das criações da nossa realidade, da nossa vida. É o nosso coração que governa o contrair e o expandir para sobrecriar todos os dias o nosso viver. Então, pega essa dica. Então, como eu posso acessar a minha matriz divina infinita do meu coração para vibrar no reconhecimento e na gratidão de ser, de estar. Aí, quando você entra no ser e estar, aí você pode pensar no que você vai fazer, o que você quer manifestar financeiramente e fisicamente. A Aline enviar uma solicitação para participar ao vivo. Ah, que legal! Alguém quer participar ao vivo aí? Aline, você quer entrar ao vivo para a gente bater um papo? E o tema hoje é como desbloquear a gratidão falsa, fake. Que eu agradeço, mas mentira. É uma forma de eu só falar da boca para fora. Que dentro eu tô toda craquelada, toda ferrada, toda fodida e não recebo. Não recebo mais porque eu não deixo mais, porque eu não sei o que é receber. Então nós vamos fazer uma conscientização. E coloca aí, Aline Flávia. Se você quiser entrar ao vivo, eu clico aqui para te chamar, para bater esse papo. E quem tiver interesse pode entrar aqui que a gente bate um papo e você pode até trazer alguma questão para a gente ganhar consciência aqui na constelação. Então eu posso colocar aqui. Então esse cliente meu, eu falei, qual que seria um bom resultado para você na sua empresa? Olha que interessante. Primeiro ele disse assim, nossa, eu tenho que só agradecer, mas o bom resultado para minha empresa tem muito problema, os colaboradores brigam, fazem fofoca, intrigas, eu não consigo delegar, eu não tenho clareza. Ele não conseguiu fazer o pedido, então ele conseguiu trazer o que ele não quer. A gratidão fake, ela tá por trás a sensação de não saber pedir o que quer. Então a gente aprendeu a pedir o que não quer. E aí eu falei para ele assim, tá, qual que é um bom pedido, qual que é um bom resultado para sua empresa, do que você veio constelar? Aí ele, é isso, eu quero os colaboradores parar de brigar. Eu falei, não, eu não tenho o poder de fazer os colaboradores pararem de brigarem. Então é você que está criando esse campo, essa realidade. Tá faltando liderança, tá faltando clareza, tá faltando ferramentas. Aí eu falei, onde você coloca você? Aí ele colocou no centro. Ele colocou ele no centro. Eu falei, aonde você coloca a sua empresa? Aí ele colocou a empresa aqui. Olha, depois eu rodo aqui para vocês verem. Aí eu falei, tá, se pudesse ser aqui, acontecer agora aqui na sua vida, um milagre, o que você pediria? Porque aí eu tive que mudar a pergunta, porque ele não conseguia escutar a pergunta. Quando, como eu posso, a constelação pode ser um resultado bom para você? Ele não sabia pedir, ele só ficou no chicote lamentando. Aí ele colocou a empresa assim. Vou trocar a empresa aqui para vocês conseguirem ver ela, porque o branco aqui não aparece muito. Me fala aí se vocês estão conseguindo ver. Então hoje aqui a nossa aula vai ser mais dinâmica. Então ele colocou a empresa dele assim. Ó, só para vocês terem noção. Ele colocou ele olhando para uma direção e colocou a empresa dele de costa para ele. Olha que interessante. Então, não tem conexão aqui com a empresa. De alma, ele não está dentro da empresa. Então, para onde ele olha? Para os emaranhados do sistema. Então, a empresa está atrás dele de costa, olhando para o passado.
e ele olhando para frente. Então ele está olhando para o vazio. E aí o que que eu fiz? Como eu percebi que ele estava olhando para o vazio, eu peguei e falei para ele assim: eu vou te dar esse sentimento. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou te dar um sentimento aqui, só que eu não contei para ele o que que era. E aí, onde você coloca esse sentimento, essa sensação do seu pedido? Aí ele colocou, olha que interessante. Então, ele não estava disponível para a empresa, lembra? Ele colocou o sentimento e a sensação de frente aqui, ó, para ele. Aí, ele colocou estresse, raiva. Quando ele colocou aqui assim, ou seja, ao invés de ser a empresa aqui, ele colocou o sentimento e a sensação que representava alguém do sistema dele. E eu pergunto para ele assim: esse homem, quando você coloca esse homem que está ligado à raiva, quem vem no seu coração? Aí ele disse assim: ah, meu pai. Eu falei: como é a sua relação com o seu pai? Aí ele disse: não conheci. E olha que interessante, ele estava cobrando que ele tinha que ser grato pelo fracasso que ele estava criando e conscientemente ele não percebia que a gratidão que ele tinha que cobrar para ter, ele sentia estresse e raiva. Quando ele colocou, eu falei: tá, qual que é a relação sua com seu pai? Ele falou: não conheci. E eu falei: hoje você é adulto, cresceu, foi para a vida, com tantos desafios que a vida te ofereceu, para você evoluir, aprender, só que a gente não reconhece isso. Como você se sente? E aí foi tão engraçado, gente, que assim, foi transformador para a vida dele, que ele não sabia que a maior dificuldade dele com a empresa e com os colaboradores era ligada à figura masculina. E quem é a primeira figura masculina da nossa vida como mundo e força? É o nosso papai. Eu mesmo não tive o meu pai presente, mas também, coitado, 30 e tantos filhos, tinha que trabalhar, amanhecia, anoitecia, dormia dentro do trabalho. Um tempo, eu repeti o padrão do meu pai inconsciente. Então, sempre que eu tinha empresa, eu escolhi uma casa gigante, que eu conseguia montar o meu negócio e também conseguia morar dentro. Então, eu levei um tempo para não honrar o meu pai nesse lugar de trabalhar muito e anoitecer e amanhecer trabalhando. Eu falo anoitecer e amanhecer no sentido que na hora que até eu ia dormir, eu estava trabalhando. Talvez você pode se identificar, ou não. Se encontrar alguém que faz isso, depois você manda essa aula para essa pessoa, porque depois ela vai para o canal do YouTube Cláudia P. Silva Mentora. E aí foi assim, surreal. Eu falei: se o seu pai tivesse agora na sua frente, que no campo dessa dinâmica sistêmica, não existe atemporal. Então não existe passado, presente, futuro, existe o aqui e agora do que está acontecendo no oculto. E aí é revelado. Ele disse... Aí eu falei: tá bom. E como ele fez a constelação individual, eu falei assim: eu vou representar o seu pai para você. Conecta com essa sensação que você está sentindo aí. E aí ele disse assim: pai, eu senti e sinto muita raiva por você ter me abandonado. E aí eu falei assim para ele: quando você fala isso pro seu pai, repete: pai, eu sentia e sinto muita raiva por você ter me abandonado. E ele repetiu. E ele foi repetindo e ele foi relaxando. E olha que interessante, como eu sou formada numa ferramenta que chama decodificação e linguagem do corpo, eu fui percebendo que a tensão que ele carregava nos ombros, na nuca, na coluna, nos músculos, ele foi relaxando. Até o semblante dele ficou mais bonito. Porque uma vez que você tranca a raiva no seu corpo, aonde você vai pagar um preço caro é nessa parte aqui, né? Que aí pode te dar bruxismo, você pode acabar com os seus dentes, e dentes está ligada ao medo. E dente ligado ao medo também está ligado ao medo
os ossos. E a raiva está ligada ao fígado. E aí ele contraía. Medo e raiva é um kit perfeito para te lascar, para te ferrar, para você não ser próspero com o seu dinheiro e com o seu trabalho. Você começa a ficar com sintomas dentro do seu campo e o seu corpo tranca isso. E ele começou a relaxar. Eu falei, ok, pai, eu sinto muita raiva de você ter me abandonado e até hoje eu sinto. Quantos anos você tem quando você fala isso para o seu pai? Ele, olha, a sensação que eu tenho consciência de ficar sentindo isso é com os meus 6 anos de idade. Se ele não conheceu o pai dele, com 6 anos ele começou a receber informações de um pai que abandona, de um pai que é irresponsável, de um pai que não deu apoio. E aonde ele vai reproduzir isso inconscientemente? Nos negócios, na empresa. Pega você aí agora, tem algum empreendedor aí? Coloca aí hashtag sim, ou coloca hashtag empreendedora. Tem algum empreendedor aí? Quando você não está engajado com o seu empreendimento, você está exercendo, ajudando o empreendimento de alguém. Alguém, você está sendo contribuição para essa pessoa. Então, você não está voltado naquilo que você gostaria de realizar. E foi legal, gente, que ele... eu falei, tá, já que você já desabafou, descobriu que é com 6 anos que você está indo para a sua empresa, criança não consegue liderar, não consegue fazer o que se requer dentro do sistema lá empresarial. Se você tivesse a chance agora de dizer algo para o seu pai do seu coração, o que você falaria para ele? A nossa alma, ela é muito inteligente, ela não aceita exclusão. Ele, eu diria agora, do meu coração mesmo, eu falaria, pai, eu te amo. Então eu falei, fala pro seu pai, pai, eu te amo. Ele, mas é esquisito eu falar, pai, eu te amo. Eu falei, como seria você, com um adulto, reconhecer que você tem liberdade de dizer eu te amo? E aí ele disse, eu te amo. E aí ele começou a sentir mais calor, ele começou a sentir mais aconchegado nesse amor, nesse carinho, nessa honra e nesse respeito de reconectar com uma memória que estava congelada na vida dele. E ele disse, pai, eu te amo. Às vezes eu faço como você em algumas situações. Aí ele falou isso, eu falei, tá bom. Em que situações você repete o seu pai? Ele, eu abandono uma boa alimentação, eu começo atividade física, eu abandono. E eu falei, e se você não tivesse mais que abandonar, porque você descobriu agora que você ama o seu pai, o que você faria? Ele, vou começar a cuidar mais de mim, vou começar a cuidar da minha saúde, vou começar a comer direito. Então, gente, essa dinâmica que eu trouxe aqui, ela está na representação do masculino pela gratidão do fluxo. Eu sempre brinco nos meus treinamentos, quem nada é o esperma que nada para ir para casa, que é o corpo, que é o óvulo, ou é o óvulo que sai dando cabeçada aí, querendo competir com o esperma. Então, a força masculina, ela está ligada a esse explorar o mundo, vibrar na vida em movimento e coragem. Não existe nada de errado se você escolher algo hoje e aquilo não saiu do jeito que você queria. Então, a pergunta é, você pode dizer, ok, o quanto consciência eu posso ter aqui e o que eu posso acrescentar mais para mudar isso daqui que está limitado, não julgar. Lembra que eu disse, como você parar de agradecer para não ter que receber? Às vezes uma pessoa te elogia, você recusa. Às vezes a pessoa quer te dar algo, gente, eu saio dando as coisas, ontem mesmo eu saí distribuindo camisa, hoje eu saí distribuindo bonés, eu saio assim, você gosta de boné? Gosto, tomo pra você um. Hoje lá pra minha secretária lá em casa, eu falei, seu filho usa boné? Ela falou, usa, dei um pra ele. Você usa boné? Eu uso, então eu dei um pra ela. Então,
Para com essa mania de agradecer na falsidade, na mentira, na limitação. Quando você for agradecer, você fala assim, tá, e se acontecer de eu escolher receber esse apoio, essa ajuda, esse caminho, essa orientação, sem ter que ter a sensação de dívida? No que vocês acreditam que vocês carregam culpa? Coloca aí, medo de falar, coloca a hashtag aí, vamos ver o que vocês carregam, porque aí eu vou fazer rodadas de liberação e depois vou fazer um download de conscientização para vocês. Então, esse cliente meu, ele colocou ele aqui e colocou o sintoma aqui que representa a força do pai dele. Eu perguntei para ele. E aí a empresa ele colocou de costa. Aí eu falei, ok, se você tivesse que mexer numa chave como solução aqui nesse campo sistêmico, para você fazer um pedido poderoso, eu falei para ele, você pode mexer só numa peça. Você não pode mexer em mais nenhuma, né? Não são duas, você vai mexer só numa. O que você faria agora? Com a consciência de um homem, com a idade que você tem. Olha que legal. O que ele fez? Ele pegou o representante dele e colocou de frente para a empresa. Foi assim, uma virada de chave. Então ele ganhou clareza que não era pessoal com o trabalho e com o projeto dele, com a vida dele. Existe um pano de fundo, existe uma lealdade, existe uma história de vida que não foi digerida, que não foi ganhou consciência, não foi interpretada com recursos, mas no julgamento, e liberou o sentimento. Ele vai parar de sentir raiva? Não, porque raiva você nunca vai, quando você sair dessa vida, você ainda vai ter raiva. Por quê? Porque a raiva é a energia da ação. Quantas coisas você realizou para provar para os outros quando duvidaram da sua capacidade baseado na raiva? Sabe aquela coisa assim, alguém fala que você não é capaz e que você não pode? E aí a raiva vem e aí você fala assim, eu vou provar. Em todos os lugares que vocês estão tentando provar para os outros, baseado na raiva, intoxicando o corpo de vocês, bloqueando as lentes de vocês de ver a vida de vocês com facilidade, grandiosidade, vamos cancelar, rescindir, retratar, renunciar, denunciar, destruir, descriar, em todos os níveis. Não pare a sua vida porque você acha que você tem que dar satisfação para o mundo e para as pessoas já como um adulto. Ontem eu fui numa loja e a moça da loja falou assim, vem cá, ela me conhece o meu trabalho, ela falou, você acredita que eu escutei assim, nossa, você, para desfazer da loja, porque ela tá desfazendo da loja, para você desfazer da loja, você arruma muitas pessoas para acabar com tudo. E aí, ela trouxe uma frase, as pessoas têm prazer de colocar a gente para baixo. E eu fiquei assim, olhando para ela, eu falei, isso não é uma hora de eu facilitar a consciência dela, mesmo dentro da loja dela, porque ela colocou tudo na promoção. Falei, olha, falei, não importa não dá ouvido não, segue o seu saber, segue a sua vida, segue aquilo que toca seu coração, traz alegria de viver. Quando ela disse, as pessoas têm prazer de colocar a gente para baixo, ela já estava para baixo. Por quê? Porque ela comprou o ponto de vista dele. Em todos os lugares que você está dando poder para as outras pessoas estilhaçarem vocês e colocar vocês para baixo, para fazer vocês de cavalo, de o que quiser para montar e vocês achar que tem que aceitar, nós vamos cancelar em todos os níveis. Bem-vinda, Marcinha, bom dia. Maravilhosa também você. Olha que interessante, lembra que se ele estava no sentimento da raiva, olhando para a força masculina com o movimento interrompido, e eu falo para ele assim, se você tivesse a solução agora, o que você faria? Ele simplesmente catou ele e colocou de frente para a empresa dele. Aí eu falei para ele assim, repete para sua empresa e vê se é leve. Sinto muito, não é pessoal com você. A minha questão ia muito mais além. Aí eu disse, repete para ela, o que você deseja de mim
como colaborador, porque eu sou a criação, a expansão, mas você pode também receber de mim recursos que eu estava recusando. Eu falei, escuta a sua empresa falar com você, o que ela requer de você. Sabe a palavra que ele trouxe? Mais inteligência, mais calma na hora de delegar e pedir as coisas. Não com arrogância, não com raiva, não com ser prepotente. Porque ninguém quer colaborar com pessoas arrogantes e prepotentes. Vocês concordam? Imagina eu pedir, faz isso. Não sabe pedir nem por favor. A gente tem que destruir, descriar em todos os lugares que a gente agradece os outros, empurra a energia dos outros para não receber, que é a mentira, e não sabe pedir. Quando vai pedir, fica no desconforto, na ignorância, na grosseria. Então, como seria a gente começar? Por favor, todas as vezes que eu peço algo para minha secretária lá em casa, eu falo, fulana, pega isso para mim, por favor. Faz isso para mim, por favor. Se eu falar, por favor, eu acho que ela já deve ter ouvido hoje de manhã no café da manhã, uns 10 por favor. O por favor é dizer assim, você é importante na minha vida. E aí eu falei, fala para sua empresa, você é importante na minha vida, você não é o peso, você não é a criação da construção da raiva que eu fico reverberando. Não era com você, pessoal. Estava além. Ele, menina, eu fiquei até mais leve depois disso. Você vai ficar mais leve também. Então, dizer a gratidão tem que ter ser no estado, não é ter. Ai, para de ficar falando obrigado, obrigada para as pessoas, sabendo que você não tem profundidade do que você está falando. Peça clareza, peça consciência, peça direcionamento. Então, bora lá. E aí eu disse para ele, ok, esse é um bom lugar para você se colocar como solução de frente para sua empresa. Eu falei assim, por que você se colocou de frente para sua empresa? Ele, porque eu não sabia que eu estava lá com 6 anos exigindo do meu pai o que ele não podia me dar. E eu falei, e o que o seu pai te deu que ele podia só ele te dar? Ele não sabia. Aí ele ficou pensando. Eu falei, ó, vou te ajudar. Vou te dar pede ajuda aos universitários. Lembra? Aprender a pedir ajuda e agradecer é exatamente saber que você é merecedor. Falei, então seu pai não te deu nada do que você queria como recursos. Você conseguiu sobrecriar. O que seu pai te deu? Alguém sabe o que o pai dele deu para ele, que só o pai dele podia dar? Coloca aí. Quem já conhece o meu trabalho, principalmente presenciais, nos workshops, sabe do que se trata. Talvez essa pergunta é o que você não tem feito na vida sobre o que você está recusando a ser e conectar com isso, a vida. Eu falei, eu vou te ajudar para você ter mais coragem, ancoragem e estabelecer na sua empresa esse poder, que é renascer constantemente, que é o renascimento, né? Quando você muda um pensamento e muda uma crença, você renasce para uma nova consciência. E eu falei, a vida, caramba! Ele é verdade, a vida, meu Deus. Eu falei, então entra para esse corpo aí, toma conta dele, vai cuidar da sua vida. Foi muito lindo. Que depois ele disse assim, nossa, até melhorei a insônia. Aí depois da constelação eu fiz uma sessão de barras nele para tirar os programas de traumas da infância. Ele, nossa, eu melhorei até a insônia, você acredita? Eu falei, eu acredito. Porque uma vez que você engaja com a sua vida e seu corpo, você vai cuidar dela e para de exigir do mundo e das pessoas o que elas não te deram. Em todos os lugares que vocês não estão criando as criações de vocês, porque vocês estão em dívidas com os ancestrais ou exigindo dos ancestrais o que eles tinham que dar para vocês, vamos cancelar, destruir, descriar em todos os níveis. Passado, presente e futuro. Bem interessante, né, pessoal? Alguém se identificou aqui com essa constelação? Alguém trouxe alguma consciência, clareza, alguma virada de chave sobre a forma de se posicionar
no campo do adulto. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma constelação meta-espelho. Peguei, deixa eu ver aqui se eu acho. Aí peguei ele com 6 anos e coloquei aqui nesse lugar. Aí eu tirei a empresa e ele, tirando a empresa, ele olha para onde? Para a criança dele e para o pai dele. E aí eu falei para ele assim, olha, fala para sua criança assim, ó. Eu vejo você e eu vim do futuro para te buscar. Eu vim do futuro para te buscar. Então, você pode sair do lugar que você está agora, com a idade que você tem, e fechar os seus olhos e voltar no passado para acessar uma versão sua que você sofreu, que você não superou. E você pode acolher essa sua versão fragmentada e trazer para o seu coração como um milagre, como uma possibilidade de criar a sua vida. E todos os lugares que vocês estão achando que tem que se separar de vocês, pela história de vocês, pela vida de vocês, para viver honrando o passado, a gente solta, libera, revoga, rescinde, retrata, renuncia, denuncia, destrói e descria agora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7. Mágicas, milagres e possibilidades vocês podem criar hoje e no futuro. É muito mágico, gente, quando eu olho para esse campo aqui e descubro que essas pessoas ganharam consciência e clareza através do meu saber e através daquilo que só eu posso oferecer, eu fico muito feliz. E isso é servir a vida. Como você pode servir a vida hoje com tranquilidade, com confiança, com segurança e prazer de viver? Não inclui o peso. Exclui o peso e inclui a leveza. Nós não aprendemos a colocar leveza na nossa vida porque a gente aprendeu que sofrer tem valor e não tem valor. Então, os lugares que você acha que tem que pagar os pecados das vidas passadas, destrói e descria agora. Se você tivesse a chance de ser o seu próprio milagre, de transformar a sua vida hoje, o que você falaria para você? O que você falaria para o seu coração, para o seu corpo, para a sua empresa, para os seus projetos, para os seus clientes? Não precisa estar todo mundo na sua frente, não. Basta você fechar os olhos e emanar como vibração e ondas essa energia, essa conexão e essa percepção e intuição que você, sim, nasceu para ser merecedora e merecedor. Olha, não vou nem mostrar a constelação da minha outra cliente. Eu vou deixar para a próxima terça-feira, porque essa aqui foi assim, acho que trouxe bastante conscientização sobre negócios, empresa, dinheiro. Porque quando você está engajado com o dinheiro, não é o dinheiro papel, é o dinheiro de fazer algo, executar algo, algo que você quer delegar, direcionar, pedir ajuda com educação, parar de julgar e concluir e definir as pessoas. Uma vez que a sua mente é viciada em definir e concluir as pessoas, você acha que as pessoas que querem contribuir com você vão chegar na sua vida? Não vão. Para de criar caminhos do presente e do futuro, pessoas para puxar a sua energia, para te bloquear, para te limitar, porque você dá poder a elas pelos seus julgamentos. Não é para ser amigo de tudo e de todos no ponto de vista do que é amizade. Amizade, você pode ter amizade com o planeta. Hoje eu li um processo, uma frase, que é assim, vou até dar de presente para vocês. Isso eu vim da academia, eu li essa
Porque eu ando com o livro debaixo do braço, no carro, então todo quanto é lugar que vocês acessar na minha casa, aqui no Instituto. Eu falei assim, como seria você, ao invés de ser filha ou filho do seu país, você seja filha do planeta, dos continentes, da Terra e do universo. E isso expande. Então, a gente pode expandir além das paredes da onde você está agora, ou do lugar que você está. Então, como seria você expandir do lugar que você está, da cidade? Vou começar pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo planeta. Para quem chegou aqui, eu sou Cláudia P. Silva, mentora de negócios, de empreendedorismo, de conscientização, de transformação. Lembrando que só você pode transformar você. Eu só sou uma ferramenta, eu sou o martelo, eu sou a chave, eu sou o parafuso, eu sou o tijolo, eu sou o cimento, eu sou a areia, eu sou os acessórios que você quer colocar na sua construção, mas como colaboração, sem ter que ficar no compromisso, na liberdade. Então, se você tá aqui, ficou até aqui, se isso fez sentido para você, se te ajudou, comenta aí. Se a aula de hoje te ajudou dentro desse universo organizacional, empresarial, e você tá dentro do seu negócio, você leva você para onde você vai. Quantas pessoas viajam e a alma tá dentro do negócio, mas o corpo tá lá e a pessoa não desliga. Então isso é não relaxar. Como posso relaxar mais no que eu quero criar para minha vida? Então esse é o convite. E quem está buscando expandir, sobrecriar uma nova realidade, você pode fazer um curso de barras. Ele tem que ser presencial, ele não pode ser online. Então você pode procurar a sua cidade aí. Eu tenho aqui o Instituto, o símbolo do Instituto é esse aqui, chama Instituto Integrativo do Ser, aqui em Uberaba. Eu fico na esquininha do Hospital São Domingos, tem a universidade, o FTM. Então eu fico bem aqui no coração aqui desse meio aqui da universidade, do Hospital Escola, do Hospital São Domingos, entre outros. Então o curso ele é presencial e ele vai ser sábado das 8 às 5. E aí você vai aprender ferramentas para você colocar em prática e transformar o seu corpo. Nós temos o ponto do dinheiro na cabeça, que você vai liberar os programas, bloqueios. Nós temos ponto de sonhos, desprogramar tudo que você deixou de sonhar. Você pode colocar a torradeira do envelhecimento para correr quando você faz o curso, porque você pode mudar o seu corpo. Tá brigando aí com a comida, tá brigando com dores, você consegue pôr suas ferramentas para correrem. Dentro do curso eu te ensino tudo isso. O curso ele mudou minha vida desde 2017. Em 2017, eu me tornei facilitadora dessa ferramenta no Brasil e aqui na cidade eu dou presencial. Se para você tem algum ponto de vista de que viajar para vir aqui em Uberaba fazer a classe do curso, ele é tabelado pelo Access, você vai ter o seu material em português, porque ele é em inglês, você vai receber em português para facilitar o material. Você vai ter a lâmina colorida dos pontinhos, que é o mapa. Você vai ter seu certificado. Você pode fazer barras em 170 países, se escolher. Não tem pré-requisito. Você pode auto-aplicar, aplicar nos familiares que buscam ajuda. Quantas pessoas já fizeram o curso para se auto-aplicar, mas aplicaram na família e transformaram a vida delas só com a mão, só com a pontinha dos dedos tocando. Lembra que as mãos é a extensão do coração? As mãos, a gente abençoa a vida com as mãos, com o coração e com os pensamentos. Então, é bem interessante esse curso. Criança, até 15 anos, acompanhado de um adulto, não paga o curso. Ele é tabelado e recebe o material também. Então, até 15 anos, você pode trazer seu filho ou sua filha para fazer uma classe de barras de Access. Ai, Cláudia, nunca vi falar em classe de barra de Access. Barra de Access, não. Barra de Access é uma liberação. Eu vou limpar, você vai aprender a limpar a sua caixa preta onde você trancou lembranças da sua história de vida. Então, seria você fazer para isso. E você também pode aplicar e fazer uma renda extra. Então, no curso da dentista, psicólogos,
engenheiro, arquiteto, dona de casa, massoterapeuta, pessoas que trabalham em diversas áreas, a pessoa pode fazer para se auto-aplicar e transformar o seu viver, o seu dia. A nossa vida, a nossa história de vida familiar tem muitos segredos. Então a nossa família guarda muitos segredos, traições, mentiras, rejeições, abandonos, até mesmo pactos e maldições, inconscientemente coletivo. E tá tudo certo, porque você só vai dar o que você sabe. Se você leva uma vida amarga, desanimada e infeliz, você faz igual. Então, você inconscientemente vai reproduzir o seu sistema. E se você é aquele positivo, eu sou feliz, eu sou alegre, positivo, mas a vida tá estagnada, pessoal, profissional, afetiva e financeira, você é um feliz falso. Lembra que eu disse que você aprendeu a ter gratidão fake? Aquela gratidão que você não tá na profundidade. Eu falo que o aterramento da felicidade é o movimento. Então, se mova, se permita e crie. Cláudia, não quero fazer o curso de barras. Então, marca uma sessão comigo. Corre suas barras, que depois nós conversa no meio do caminho. Aí você vai ver o que é interessante. Então, se permita. Então, crianças podem correr barras. Eu mesmo já corri barras em muitas crianças com sentimento de aceleramento, estresse e lealdades, tá? As crianças são amorosas. Lembra dessa constelação aqui desse cliente meu que veio constelar a relação com a empresa? E eu perguntei para ele com quantos anos ele carrega esse sentimento e ele com 6 anos. Então, imagina agora, eu vou tirar o cliente que estava na minha frente e ele sente a raiva pro pai ter abandonado e não ter conhecido ele. Imagina ele olhando para a empresa. Você acha que uma criança com 6 anos tem coragem de encarar a vida, uma equipe que colabora com ele em uma empresa e os clientes? Não. A criança não administra dinheiro, não administra projetos. Então, por detrás estava o medo e a raiva. Então, seja o convite das possibilidades. Então, bom dia, Carol, bem-vinda, Tânia, Camila. Vale muito a pena vocês voltarem à aula. Eu vou subir ela agora para o YouTube e vocês anotarem as perguntas que vão virar a chave para vocês ser o estado de ser, de plenitude, de gratidão. Não gratidão na falação, mas gratidão na energia, no movimento da vida. Esse é o convite aqui diariamente. Terça-feira, 9h09 da manhã que vem, estarei aqui de novo para nossa aula. E aí eu vou esboçar a constelação da outra cliente. Esse foi do cliente que sentia cansaço, raiva e a equipe não colaborava. Então ele começou a mudar. Então ele está desaprendendo a forma que ele comunica, porque quem não sabe pedir, não sabe ganhar, não sabe receber e não sabe transformar e fazer da sua vida um playground e uma diversão constante e movimento. Já se inscreve aqui nesse Instagram, Cláudia P. Silva Mentora. Clica no aviãozinho, compartilha com aquelas pessoas que são empresárias, que estão buscando transformar a sua vida. Nenhuma pessoa, nenhuma empresa sobrevive sem recursos financeiros. Então, talvez você está buscando aí pagar boleto, sobrevivendo. Existe um movimento interrompido, que é você com o seu sistema familiar. Então, seja assim, um convite. A Carol tá perguntando, nossa, eu estou doida para fazer o curso de barras com você. Até hoje não consegui, mas creio que vai dar certo. Carol, faz uma pergunta que eu sempre faço quando eu desejo algo. Verdade. O que se requer para que eu crie agora essa consciência de já pular, já me ver dentro da sala, da classe do curso de barras, e como será a minha vida daqui 1 ano se eu escolher isso? Aí, todo mundo aí, vocês podem escrever essa pergunta, porque não precisa ser só para o curso de barras, não. Você pode dizer, se eu escolher mais dinheiro, como será a minha vida daqui 1 ano se eu escolher mais dinheiro? Como será? Aí você fala a quantia que você quer ter. Se quer um trabalho, se você está aí em dúvida de escolher um trabalho ou um relacionamento, como será a minha vida daqui 5 anos com essa pessoa, com esse trabalho, com esse projeto?
com essa parceria. Se você sentir que a sua energia expande e é leve, é contribuição e vai fazer assim a sua vida transformar. Se você sente que vem alguma sensação, alguma crença, algum julgamento, você vai pedir o cancelamento. Por quê? Porque nós somos reis e rainhas para sabotar a facilidade, a grandiosidade e o presente que as pessoas, os presentes, né, que as pessoas têm para nos oferecer. A gente recusa isso. A gente aprendeu a dizer não. A gente diz não para nós e diz sim para todo mundo e se ferra com a nossa vida. Se isso não fez sentido para vocês, desconsidere. Mas eu já passei por isso e sei como é. A Marcinha falou, eu super recomendo. A Marcinha já foi minha aluna. Então, pula para dentro, sem ponto de vista, sobrecria. Que gratidão maravilhosa. Eu que fico feliz. Primeiro que vocês estão aqui nessa aula, não é à toa. Vocês não vieram aqui para ficar só pensando como barata tonta, achando que não vai sair melhor uma versão atualizada. Sim, vocês saem uma versão atualizada. E se vocês puderem e escolherem ser contribuição na vida de outras pessoas, compartilhe essa aula de hoje. Gente, essa aula de hoje mexeu com as minhas moléculas aqui, com a minha cabeça. Eu fui além daquilo que eu imaginava. E as nossas aulas, olha que interessante, mulheres empreendedoras de negócio e bem resolvidas com sucesso. Eu não fico esboçando o que eu tenho que decorar para falar. Eu falo o que se requer acessar. Então, o que se requer acessar aqui é o que eu posso ser e entregar para vocês. E vocês também podem fazer isso com outras pessoas. Então, assim, sai desse lugar que vocês não podem ser colaboração e acolhe a gratidão hoje. Se a gratidão, o que vier na cabeça de vocês agora pra gente encerrar, vocês vão falar aí. Vocês colocam a hashtag. Se a gratidão pudesse ter um formato, ou uma coisa, ou um objeto, ou um sentimento, ou uma emoção, ou uma pessoa, o que ela te representaria agora para você incluir ela na sua vida? Olha que interessante, lembra que o rapaz que eu constelei, ele estava desconectado com a força do pai, ele recusava receber a força da continuidade do pai na vida dele? Então, ele incluiu o quê? Leveza. Então, o que veio para ele? Leveza, sim, pai. Eu posso ter leveza, não precisa abandonar tudo o que eu começo. Isso era um ponto de vista cego. Eu cheguei agora, mas vale a pena, Carol, assistir e anotar as perguntinhas, porque essas perguntinhas vão abrindo as limitações, os códigos e as senhas que a gente trancou na nossa cabeça para não liberar as crenças e as emoções limitantes. Eu fico muito feliz, Lu. Falar nisso, pode mandar alguém vir aqui buscar o seu livro Poder na Ponta dos Dedos para você já começar a pôr esses dedos aí nas mágicas, nos milagres, nas possibilidades infinitas. Gratidão. E vocês não me falaram o que veio. Se a gratidão pudesse ser um objeto, uma coisa, um sentimento, uma emoção, o que vocês, o que vem de imediato para vocês? Sabe que quando eu fiz essa pergunta para vocês, para mim veio estrelas. Veio um monte de estrelinhas assim, ó. Eu acessei aqui um monte aqui, ó. Esse aqui é um solzinho, né? Mas veio, deixa eu ver se tem alguma estrela. Aqui, ó. Veio aqui, ó. Aqui nessa parede aqui do instituto, aqui, ó, estrelas. E eu nem tava olhando. Aqui as moléculas que criam as estrelas, aqui cria a concepção. As estrelas que representam o brilhar da ação e do movimento. E o foguetinho aqui que representa, foguete não dá ré, né? Esses dias eu mandei para uma pessoa, foguete não dá ré, bora para cima. Bora criar e sobrecriar uma vida grandiosa. Então, já que vocês não colocaram, eu vou encerrando a nossa aula, fico muito feliz. Já aproveita e se inscreve lá no canal do YouTube, depois eu vou colocar o link do YouTube no Store para você clicar e já sair lá para ficar mais fácil o caminho para vocês. E compartilha essa aula com a sua família, com seus amigos. Compartilhe essa aula nos seus grupos de WhatsApp, porque vocês podem ter certeza que muitas pessoas que buscam consciência e colaborar com vocês,
Elas vão te achar mais interessante por aquilo que vocês assistem, aquilo que vocês lêem, aquilo que vocês estudam. Você se torna mais interessante. Vocês não ficam stalkeando aí, viagem, famosos, influencer. Então é exatamente isso. Você pode ser o seu influencer na vida, o famoso, a famosa da sua existência e ser feliz. Gratidão, foi um prazer e terça-feira tem mais. Quem quiser me chamar no direct ou no WhatsApp, na bio do Instagram tem meu WhatsApp para ver o curso de barras. E lá na bio do Instagram tem uma audiosessão de limpeza energética sobre a liberação de escassez e acessar o fluxo da prosperidade. A prosperidade, ela é energia, ela não é ponto de vista estruturado, ela é energia. Então, quando você limpa a escassez, você começa a elevar a sua energia e você vai expandindo e acessando facilidade. Tá lá na bio do Instagram, tá na Hotmart, então você pode ganhar conscientização. Jana, bem-vinda. A Jana já estava aí um tempo. Lu, gratidão, luz e paz, e seja a consciência constante na leveza, na alegria e na diversão.